Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot. Vamos dar continuidade ao nosso aprendizado sobre programação em NinjaScript. No último vídeo eu mostrei para vocês o NinjaScript Editor, que é um ambiente de desenvolvimento de scripts na plataforma NinjaTrader. Também vimos como utilizar a IDE Microsoft Visual Studio para poder criar, editar, compilar e debugar os scripts da NinjaTrader. Neste vídeo nós vamos entender como funcionam os NinjaScripts. Eu vou apresentar os 13 tipos possíveis de scripts que o usuário pode fazer dentro da plataforma e em seguida nós vamos ver o ciclo de vida de um objeto NinjaScript. E por que eu falei objeto NinjaScript? Porque em última instância todo NinjaScript é tratado como um objeto dentro da plataforma e possui um ciclo de vida gerenciado por estados. Mas calma, vamos por partes. Eu preparei um material bem bacana para a gente entender todos esses conceitos. Bora lá! Ok, vamos começar do começo. Vamos falar sobre os tipos de objetos na NinjaTrader. Então, na NinjaTrader 8, a programação orientada a objeto é levada muito a sério. Todos os scripts são instâncias, ou seja, são objetos de uma classe com um propósito específico. É possível customizar praticamente tudo dentro da plataforma e, no momento, tem 13 classes diferentes de NinjaScripts. Isso posiciona a plataforma como uma das mais flexíveis entre aquelas disponíveis no mercado, porque permite muita customização. Podemos customizar aí add-ons, tipos de barras, estilos de gráficos, ferramentas de estudo, de análise de gráficos, indicadores, colunas para Market Analyzer, que é o analisador de mercado, Optimization Fitness, que seria uma métrica para definir a otimização, um otimizador, métricas de desempenho, serviços compartilhados, estratégia, coluna de Superdom e tipos de dados para importação. A NinjaTrader utiliza multithreading, ou seja, as interfaces do usuário, que são as janelas, os gráficos, rodam em threads diferentes. Isso aproveita melhor a capacidade de processamento das máquinas atuais, que são multinúcleos. Então pode haver várias threads de UIs onde os gráficos e NinjaScripts são executados. Entre todas essas opções de objetos, as mais comuns de nós trabalhar são os indicadores e as estratégias. Então vamos conhecer a finalidade de cada objeto NinjaScript. Vamos começar pelos add-ons. Os add-ons são scripts que possuem acesso a métodos do núcleo da NinjaTrader 8, os quais outros scripts mais simples não têm acesso pelo namespace. O framework add-on ele é tão poderoso e flexível que ele permite ao usuário criar novas janelas e modificar a interface do sistema. Então é possível mudar um gráfico, uma boleta, como é que ela funciona. É possível criar uma nova janela que faz uma análise completamente diferente. Então você tem liberdade para poder programar o que você quiser. Os add-ons podem se registrar para receber dados de mercado, acessar informações de conta e muito mais. Então eu ouso dizer que até com add-ons você conseguiria fazer algum programa de copy trading. Você tem um servidor e é uma instância na NinjaTrader, você instala um add-on que vai receber sinais de um outro local. Então eu acho que isso é plenamente possível utilizando os add-ons. A NinjaTrader, pensando nos seus usuários, disponibilizou até um projeto de exemplo para a criação de uma nova janela em sua documentação. Acho interessante então navegar pela documentação e olhar esse programinha aí. Os tipos de barras são NinjaScripts que permitem criar e customizar tipos de barras nos gráficos. Os NinjaScripts de estilo de gráfico eles permitem criar diferentes representações visuais para os gráficos. Já os NinjaScripts de Drawing Tool eles permitem criar novos elementos no gráfico para apresentar informações tais como estudo. Então, quando você tem aquela linha, um canal, retração Fibonacci, você conseguiria dentro da NinjaTrader programar um novo elemento para poder fazer estudos em gráficos. Então seria um NinjaScript do tipo Drawing Tool. Você pode criar também indicadores para utilizar nos seus gráficos, assim como consegue fazer em outras plataformas, indicadores customizados. Você pode criar novas colunas para aperfeiçoar o analisador de mercado conforme a sua necessidade. Você também pode criar métricas customizadas para serem utilizadas no processo de otimização de estratégia, caso você tenha alguma métrica diferente das que já existem dentro da plataforma. Você pode, inclusive, criar novos otimizadores personalizados baseados em técnicas que ainda não foram implementadas ou não estão disponíveis na NinjaTrader. Você pode criar novas métricas de performance e o uso das novas métricas precisa ser habilitado neste caminho aí, Tools, Options e General.
Pode criar um novo serviço de compartilhamento, diferente dos que já tem disponível. Então tem disponível o Twitter, os Stock Tweets e e-mail, mas você poderia criar um novo serviço. Você pode colocar um alerta que vai enviar uma mensagem para o seu celular, por exemplo. Você pode criar estratégias, que são os famosos robôs, que podem automatizar a negociação de ativos. Você pode criar colunas no Superdome. Então, DOM vem de Depth of Market. Então, as colunas do Superdome que estão disponíveis na NinjaTrader, que acompanha originalmente a NinjaTrader 8, possuem código-fonte aberto. Então, você pode abrir lá e modificar como desejar. E, por fim, os tipos de dados de importação. Então, quando a gente vai importar dados históricos, você pode definir um script que vai tratar estes dados, padronizar para poder fazer a importação. Visto, então, os tipos de objetos que nós temos em NinjaScript, a gente precisa entender qual que é o ciclo de vida de um objeto. Como é que ele é criado, como é que ele é manipulado e depois como é que ele é destruído. A primeira etapa na vida de um NinjaScript é o setup. Então ocorre a inicialização do script e é realizada as configurações default, as configurações padrão. No segundo passo é feito o processamento de dados. Então o script executa as tarefas para as quais ele foi criado. E por fim, passo 3, ele é encerrado. Então o script executa rotinas e destruição de objetos criados para liberar os recursos. Uma observação é que após a configuração inicial, cada script possuirá um gerenciamento distinto de estado. Então, cada mudança de estado gera um evento chamado state change, o qual deve ser tratado por um handler, que é um handler padronizado também. Então, vamos conhecer um pouco dos estados de cada objeto NinjaScript. Todo NinjaScript possui alguns métodos e propriedades em comum. Entre eles, nós temos o handler onStateChange, que é o handler, o manipulador de evento do stateChange. Nós temos o método setState para poder alterar o estado do objeto e a propriedade state para poder informar o estado atual do objeto. Então, no caso de indicadores e estratégias simples, é imprescindível entender como é que os estados são gerenciados pelo handler onStateChange. Se você estiver envolvido ou for se envolver em projetos mais avançados, seria oportuno entender em maior grau de profundidade como que a NinjaTrader chama os diferentes estados ao longo de todo o ciclo de vida de toda a aplicação. Então, para nós que vamos programar robôs, estratégias, indicadores, você ter um bom conhecimento do onStateChange é imprescindível. O primeiro estado de todo o NinjaScript chama setDefaults, e esse estado é chamado para apresentar objetos em uma lista de indicadores. Então, são criados objetos temporários. Este estado ele deve ser mantido o mais enxuto possível, porque ele é chamado várias vezes para cada objeto dentro da plataforma. E é ele que configura os valores defaults para serem carregados na UI, que é a User Interface. O segundo estado é o Configure. É um estado chamado quando o usuário adiciona um objeto NinjaScript para ser utilizado e clica em OK ou aplicar, ou seja, quando o usuário configura o objeto NinjaScript. Se ele está adicionando um indicador a um gráfico, é quando ele personaliza quais são os períodos, dá OK ou aplicar. Ele é utilizado para adicionar séries de dados e também para ajustar os valores de objeto NinjaScript que foram carregados para o gráfico, para uma interface do usuário. O próximo estado é o Active. Esse estado ele é chamado quando o objeto é configurado e já está pronto para processar dados. Nem todos os objetos passam por esse estado, a gente vai ver a seguir. O próximo estado é o Data Loaded. Esse é o estado chamado apenas quando todas as séries de dados foram devidamente carregadas. Nós temos o estado Historical, que é um estado chamado quando o objeto irá começar a processar dados históricos. E este estado é chamado apenas uma única vez, quando você está aplicando em um gráfico de tempo real. No processo de otimização, esse estado ele é chamado múltiplas vezes, porque existem múltiplas execuções em dados históricos. O próximo estado é o Transition, que é um estado chamado quando o objeto terminou de processar os dados históricos e antes de iniciar o processamento dos dados em tempo real. Então, ele é utilizado nessa fase de transição, caso seja necessário realizar algum preparativo nessa transição de dados históricos para dados em tempo real. Temos o estado Real Time, que é chamado quando o objeto está processando os dados em tempo real, e aqui deve conter toda a lógica de processamento de dados em tempo real. Por último, nós temos o estado Terminated, que é quando o objeto deve ser destruído e executa então as rotinas para a liberação de recursos do computador. Então existem dois estados que são executados por todos os NinjaScripts, que é o estado setDefaults e Terminated. O restante depende. E aí depende do quê?
Vamos passo a passo aqui entender um pouco mais. Uma vez que é executado um estado, não é possível retornar ao estado anterior. Então a sequência do estado é justamente essa, de cima para baixo. Ele começa set defaults, vai para configure, active, data loaded, historical, transition, real time, terminated. Nem todos os Ninja Scripts vão passar por todos esses estados. Nós vamos ver daqui a pouco. O método setState, que é utilizado para alterar o estado de um Ninja Script, só pode ser utilizado após o estado data loaded. Se um estado for forçado para terminated durante um backtesting, então nenhum resultado parcial será calculado. Isso daqui é só uma observação que está lá na documentação. Depois do estado configure, há 2 fluxos de gestão de estado possível. Então é isso que eu tinha falado anteriormente, que nós vamos ver agora. Todo Ninja Script roda primeiro o set defaults, em seguida o configure. Daí em diante nós temos uma divisão. Existem Ninja Scripts que vão para um fluxo contínuo e existem outros objetos Ninja Scripts que vão fazer um fluxo de processamento de dados. Então quando o Ninja Script vem para o fluxo contínuo, ele vem para o estado active e depois o próximo estado seria o terminated. E quais são os objetos que passam pelo fluxo contínuo? São exatamente esses objetos aqui. Os add-ons, bar types, chart styles. Então percebam que são objetos que não estão manipulando ali com dados em tempo real. Então são, como posso dizer, utilidades para a plataforma NinjaTrader. Eles não dependem de dados de barra e eles são acionados por demanda. O outro fluxo de processamento de dados faz com que o objeto NinjaScript passe pelos estados data loaded, historical, transition e real time. Então, quais são os objetos de NinjaScript que passam por esses estados? Indicadores, colunas do analisador de mercado e as estratégias, que lidam então com dados de barras, com dados OHLCV, de tick ou de trade. Então vamos para um exemplo prático do ciclo de vida do objeto NinjaScript, que inclusive está lá na documentação da NinjaTrader. Então o fluxo apresentado na documentação é este daqui. Eu tenho um gráfico, vou clicar com o botão direito e na opção indicadores. Vai aparecer então uma janelinha, uma UI, e nessa UI nós vamos ter aqui a lista de indicadores disponíveis, que é o item 1. Eu vou selecionar um, vou adicionar, ele vem para essa lista de configurados. Eu vou modificar os parâmetros aqui e vou dar aplicar ou OK. Então, na terceira etapa, este indicador estará aqui no gráfico. Então, vamos ver como funciona o fluxo de vida dos objetos NinjaScripts neste fluxo. Então, nesta sequência, a gente tem 3 objetos instanciados do mesmo indicador. Então, o primeiro objeto ele é criado porque o nome do indicador está definido no estado setDefaults. E, portanto, para listar todos os nomes de indicadores na plataforma, é preciso passar por todos os indicadores compilados pela plataforma e colocar todos no estado setDefaults para poder puxar o nome. Então, nós temos então objetos temporários para poder compor essa lista aqui de indicadores disponíveis. O segundo objeto, a segunda instância, é para exibir o nome e as configurações padrão na lista de indicadores selecionados. Então, quando aparece aqui na lista 2, na lista de indicadores configurados, a gente precisa executar então o estado configure, onde vai ter então os parâmetros default e as propriedades do indicador. E por último, a terceira instância ela é configurada para executar no gráfico. Então, para este simples fluxo de adicionar um indicador a um gráfico, nós criamos 3 objetos do indicador. E essas 3 instâncias estão aqui nesse quadro ao lado. Então, para listar os indicadores, vai se criar objetos para todos os indicadores compilados, colocar no estado setDefaults para poder puxar o nome dos indicadores e depois forçar o estado para terminated. Você tem a lista aqui. Então, quando você adicionar esse indicador aqui para a janela de baixo, ele vai clonar este objeto e vai colocar aqui nessa lista. E por último, quando você der OK ou aplicar, o ciclo de vida desse terceiro objeto passará pelos estados setDefaults, configure, active, data processing e terminated. Então vamos ver para os objetos NinjaScripts, quando eles estão aqui nesta fase de active ou data processing, que seria o fluxo contínuo ou processamento de dados, onde nós temos estados específicos, quais são os eventos que são tratados por qualquer NinjaScript. Então aqui eu listei os principais manipuladores de eventos.
ainda tem outros eventos que vão ser abordados em vídeos futuros. Então o primeiro evento é o onBar Update. Quando há atualização da barra, a periodicidade é definida pela propriedade calculate do objeto, e é nesse método que deve estar contida toda a lógica de cálculo sobre dados da barra. O próximo handler é o onConnectionStatusUpdate. Então este método é acionado sempre, não é sobre, sempre que há alguma atualização na situação da conexão com o market data ou corretora. Temos também um handler de onFundamentalData. Este método é acionado para qualquer mudança nos dados fundamentalistas do ativo, e este método não funciona para dados históricos, para backtesting. Nós temos também o handler onMarketData, que é um método acionado para lidar com mudanças no nível 1 do Market Data, ou seja, os preços de bid, ask e last, bem como o volume negociado. Este handler faz uso intensivo de CPU, então a gente nunca deve declarar este método e deixar vazio para não correr o risco de anexar um fluxo de dados desnecessariamente e acabar consumindo recursos de CPU para nada. Por fim, este método aqui ele é sempre executado após o onBar Update. Nós temos também um outro handler chamado onMarketDepth, que é um método acionado para cada mudança no nível 2 do DOM, no Depth of Market. Ou seja, pode ser usado para que o usuário crie seu próprio nível 2 do book. Então, sempre que um participante de mercado criar uma ordem limitada no book, remover ou alterar, será gerado um evento que será tratado por esse handler, onMarketDepth. Por último, nós temos o handler onStateChange, que nós já falamos anteriormente, que é o método acionado sempre que o NinjaScript entra em um novo estado. Ele é usado para configurar propriedades do script, para fazer comportamento de transição entre dados históricos em tempo real, bem como liberar recursos ao fim da execução. O último handler que eu vou comentar é o Trigger Custom Event. Então esse handler aqui serve para customização do usuário. Ele pode criar um evento e este método aqui irá tratar este evento. Ele pode ser utilizado, por exemplo, para temporizadores. E este método ele não é chamado antes do estado DataLoad nem no estado Terminated. É isso aí, pessoal. Hoje nós vimos bastante coisa sobre o ciclo de vida de um objeto NinjaScript. Eu condensei várias partes da documentação da NinjaTrader neste material, tentando trazer os conceitos mais importantes, as ideias gerais, para que você entenda de uma forma mais macro como funciona a programação NinjaScript. Eu lhe digo que compreender isso é de fundamental importância para que você saiba programar de maneira adequada os scripts. Eu espero que tenha capturado a ideia geral, porque nos próximos vídeos nós vamos começar a abordar a programação em NinjaScript com exemplos práticos, para que estes conceitos fiquem ainda mais claros. Vou apresentar alguns exemplos de indicadores e estratégias antes de reimplementarmos os indicadores que publicamos lá na loja de estratégias do Profit Chart. Então nós vamos pegar todos os indicadores da NeoTraderBot e fazer a transcrição para a linguagem de NinjaScript. Espero que o conteúdo tenha sido útil e nos vemos no próximo vídeo. Até!